Bom dia, Grupo Refúgio. Bom dia, meu irmão e minha irmã. Abençoado seja o seu dia, em nome de Jesus. Mais uma segunda-feira, mais uma semana que se inicia para a honra e glória do Senhor. Hoje é segunda-feira, dia de colocarmos a nossa família no altar, dia em que o Senhor nos abençoa com uma palavra direcionada para a nossa família. Que privilégio, somos privilegiados, né? Pois o Senhor tem nos moldado, tem nos transformado, tem nos capacitado, tem nos ensinado através da sua palavra. E é bom demais servirmos a esse Deus vivo que se faz presente, um Deus bondoso, zeloso, acessível. A todo tempo a gente pode estar se colocando na presença de Deus e colocar diante dele, né, as nossas preocupações, as nossas angústias. E hoje a nossa família, nós colocamos a nossa família no melhor lugar que nós podemos depositar, que é no altar de Deus, é nas mãos daquele que tudo pode. O que eu não posso fazer com a força do meu braço, eu coloco nas mãos daquele que tem todo o poder para mudar, para transformar, para purificar, para libertar, para curar, para salvar. Louvado seja o nome do Senhor, né? Para edificar a nossa família, a nossa casa. É nele que nós devemos edificar a nossa família. Amém? Então, a minha família é um projeto de Deus. Que você creia que a sua família também é um projeto de Deus. Foi Deus que projetou a família, foi Ele que idealizou a família, né? Ele é o arquiteto da família. E uma família. E muitas vezes as pessoas acabam subestimando a importância de Deus na sua vida, na sua família, né? Subestimando a presença de Jesus em suas famílias. Alguns acreditam que pode construir uma família abençoada sem a necessidade de Jesus estar presente. Mas essa mentalidade é enganosa. Na realidade, todo esforço, por mais que você tenha força, por mais que você tenha inteligência, por mais que você tenha estratégia, por mais que você se ache sábio, sem a presença do Senhor é em vão. E a gente pode constatar isso na palavra do Senhor, né? No Salmo 127. Não há possibilidade de termos uma família verdadeiramente abençoada sem a presença de Jesus em nossa casa. Mas aí a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. Então, Vivian, é só eu convidar Jesus para habitar na minha casa que a minha família vai ser abençoada? Esse é o primeiro passo. Edificar a sua casa em Cristo. E como que a gente edifica a nossa casa em Cristo? Através da nossa obediência. No vídeo anterior da minha família no altar, eu citei aquela passagem, né? De edificar a casa na rocha e edificar a casa na terra. Edificar a casa na rocha verdadeira, que é Jesus. Porque vai vir o vento, vai vir o mar, vai vir as adversidades, porém a casa vai estar intacta, vai permanecer ali alicerçada, porque é Ele quem sustenta a nossa casa. Então, apenas convidar Jesus para estar presente em nossa casa não é o suficiente se nós não estivermos dispostos a ouvi-lo e obedecê-lo. Aqueles que ouvem a minha palavra e não a obedecem são como a casa edificada na terra. Vai vir o vento, vai vir a água e ela vai embora, vai ser destruída.
Mas aqueles que ouvem a minha palavra e a obedecem, a casa vai se manter firme, alicerçada. Louvado seja o nome do Senhor. Então, uma família abençoada, ela precisa obedecer a Jesus, obedecer a palavra de Deus. Não tem erro. O Senhor garante. Se você ouvir e obedecer, é certo, Ele garante. A tua família é abençoada. Quando a gente conhece a Jesus, nós entramos num processo de santificação, de transformação. Somos transformados através da palavra de Deus. Isso quer dizer que quando a gente então se converte, a gente dá início a esse processo, né, de conversão. A gente abandona velhos hábitos, a gente abandona caminhos, a gente permite, né, sermos transformados pela palavra de Deus. E eu já ouvi, e creio que você também já deva ter ouvido, uma frase bem conhecida, que diz assim: tal pessoa não se converteu, ela só se convenceu. E esse convencimento faz com que ela permaneça enganada. Então, muitas das vezes, a pessoa conheceu a Jesus, mas ela não se permitiu ser transformada pela palavra. Ela ouve, mas ela não coloca em prática. Ela ouve e ela permite que aquela semente que foi plantada seja roubada, que aquela semente não frutifique, não dê frutos. E o que acontece? A vida dela permanece estagnada, sem mudança, sem transformação. A família dela permanece da mesma maneira, ou até mesmo em pior condição. Então a gente precisa abrir o nosso coração e se permitir ser transformado pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Porque a palavra nos garante, né? A Bíblia nos ensina que aquele que ouve a palavra e a coloca em prática é semelhante a alguém que constrói sua casa na rocha. Para que a nossa família seja abençoada, como eu disse no outro vídeo, o primeiro fundamento, qual é? Alicerçar ela em Jesus, que é a nossa rocha. E isso requer que a gente siga as suas instruções, que estão aonde? Na palavra, na Bíblia, o nosso manual. Então, a gente pode ver várias passagens onde o Senhor nos dá essas instruções, nos dá essas direções, e a gente tem que colocá-la em prática. Lá em Efésios capítulo 5, do versículo 22 ao 33, a gente vê que fala sobre a relação entre maridos e esposas. E o que é destacado, né, nessa passagem? A importância do amor sacrificial e do respeito mútuo. Já em Efésios 6, do versículo 1 ao 3, a gente encontra a instrução para os filhos. Qual que é a instrução para os filhos? Honrarem seus pais e obedecerem a eles, com a promessa de que isso resultará em bênção e em longevidade. Ao refletir sobre esses trechos, podemos considerar como aplicar esses ensinamentos em nossa própria família. Como maridos e esposas, estamos cultivando um relacionamento baseado no amor e no respeito mútuo? Isso é para a gente se analisar no dia de hoje. Como filhos, você já pode ter a sua família formada, você já pode ter o seu esposo, você já pode ter a sua esposa, você já pode ter seus filhos, mas você permanece sendo filho. Você tem pai, você tem mãe. Como filho, você está honrando aos seus pais? Você está obedecendo a eles de maneira respeitosa? Ao ouvir e obedecer a Jesus em nossa vida familiar,
construímos alicerces sólidos e firmes. Ai, Vivian, mas só eu que me converti aqui em casa. As pessoas aqui não conseguem nem ouvir falar de Jesus. Falo de Jesus, um vira o olho, o outro já fecha a cara, o outro já sai andando. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que você permaneça firme e que você venha a ser exemplo dentro da sua casa, porque através da sua fidelidade, da sua obediência, a sua família vai ser abençoada, a sua família vai ser alcançada em nome de Jesus. Muitos anseiam por uma família abençoada, mas frequentemente esperam que a transformação comece nas outras pessoas ao seu redor. Só que quando a gente olha para a palavra de Deus, lá no livro de Josué, a gente vê que Josué se posicionou, né, no meio daquele povo todo. Josué, ele deixou claro que ele seria o primeiro a servir ao Senhor, tornando-se um modelo para sua casa. Então, que assim seja na sua vida, em nome de Jesus. Para alcançar uma família abençoada, o primeiro passo deve partir de você, deve partir de mim. Eu e você devemos ser o exemplo a ser seguido. Se você deseja que sua família se torne algo extraordinário, seja você mesmo aquilo que você almeja para sua família. Aceite o desafio de ser um modelo para sua casa e viva uma vida caracterizada pela transparência, santidade e amor em relação aos membros de sua família. A mudança começa dentro de nós, ao adotarmos um estilo de vida centrado em Deus, buscando uma relação íntima com Ele e manifestando o fruto do Espírito. Não tem outro caminho, é esse. Estabelecemos as bases para uma família abençoada. Tema a Deus e sua família será abençoada, creia. Não existem pessoas perfeitas, não existe um lar perfeito. Família, sobretudo casamento, é um lugar onde desiguais convivem, né? Somos seres diferentes. Contudo, pessoas que se submetem ao discipulado de Cristo sempre prosseguirão para terem um coração ensinável, humilde e que buscam fazer a vontade do Pai. Aleluia! Quando marido, esposa e filhos amam a Jesus de verdade, estarão em permanente processos de santificação e aperfeiçoamento. Amém? Mas como eu disse, se só você tomou esse passo, se só você está posicionado, saiba que você é o suficiente, é o que Deus precisa. Ele precisa só do teu posicionamento. Ele precisa só da sua obediência. Ele precisa só que você tenha esse coração ensinável, esse coração humilde, que permaneça buscando fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai, para que Ele possa fazer essa transformação dentro de você e essa transformação dentro de você possa transbordar para fora e começar a contagiar o seu marido, os seus filhos, a sua esposa, em nome de Jesus, né? Que a gente venha a ser esse instrumento nas mãos do Senhor, que a gente venha a ser exemplo, em nome de Jesus. Lá na carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo fala a respeito do crescimento constante que temos por meio de Cristo. Ele diz assim: essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor,
a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Filipenses 1, versículo 9 ao 11. Por esse motivo, uma vida de temor a Deus gera, consequentemente, presta bem atenção, uma vida de temor a Deus gera, consequentemente, é consequência, uma família abençoada, onde seus membros vivem viver os padrões do céu e fazer a vontade do Pai. Mesmo, vou repetir mais uma vez, mesmo que só você tenha aceitado Jesus, mesmo que só você esteja posicionado, é o suficiente, é o que o Senhor precisa. A mulher santifica o seu marido, né? Então, em nome de Jesus, que você permaneça firme no Senhor. Saiba que a obra de Jesus em sua vida, com certeza, produzirá frutos em sua família. Amém? Porque esse projeto não é meu, esse projeto não é seu, esse projeto é do Senhor. Então, vamos finalizar nosso vídeo declarando: eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque a minha família é um projeto de Deus e ela não vai fracassar. Amém? Glória a Deus.